Olá, gente. Estou de volta. Vamos lá. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho lá, tá? A gente começou a falar sobre os bits de configuração do microcontrolador, né? E a gente falou um pouco sobre o BOR, né? Sobre o Brownout Reset, né? Um res- um- um- uma configuração que, caso a voltagem de alimentação do microcontrolador chegue a um determinado nível, né? A gente reseta o microcontrolador. A gente coloca o microcontrolador em estado de reset. Ok? E a gente comentou lá sobre esse módulo LVD, né? Inclusive eu digitei errado lá, não é LVT de tatu, é LVD de dado, tá? Então, vamos aproveitar, já que a gente comentou sobre isso lá, e vamos estudar esse módulo rapidamente, porque ele é pequenininho, né? Não é, a configuração dele é bem rápida, mas ele é bastante útil em determinadas situações. Então, aproveitar o ensejo e fazer um estudo dele rapidamente aqui. Em alguns microcontroladores, no nosso caso, por exemplo, no PIC 18F4520, ele é um HLVD, tá? E já em outros microcontroladores, ele é só LVD, o nome desse módulo, tá? O HLVD é High Low Voltage Detect, aqui é só low. Então, isso significa que nesse nosso microcontrolador em estudo, esse módulo pode detectar voltagens acima daquilo que você indicou ou abaixo daquilo que você indicou. Tá? Então, ele é um detector de tensão, esse módulo é um detector de tensão, e ele vai ficar monitorando a tensão de alimentação do microcontrolador. Se a tensão cair abaixo de um nível que você indicou, ele vai detectar isso para você. Se subir acima de um determinado nível, ele também vai detectar isso para você. E quando ele consegue detectar um evento desses, ele pode te dar a possibilidade de gerar uma interrupção, desde que você tenha as interrupções para esse módulo habilitada, né? Interrupções a gente já viu lá no começo do treinamento, como é que a gente faz para habilitar. Não é diferente aqui nesse caso. É um módulo também de periférico, né? E para poder habilitar a interrupção dele, a gente precisa habilitar a interrupção geral, a interrupção de periféricos, precisa manipular o flag de interrupção desse módulo, né? Que seria o HLVD IF, habilitar a interrupção do módulo individual, que seria o HLVD IE, né? Interrupt Enable, e assim por diante. Né? Uma vez feito isso, ele vai gerar a interrupção, caso o evento ocorra. Agora, existem algumas observações, algumas coisas que precisam ser observadas. Suponha que teu microcontrolador, teu circuito lá que controla a tua máquina, ele está sendo alimentado por uma fonte comum, uma fonte normal, que não tem nada de extraordinário. Então, se a rede elétrica cair, a voltagem de alimentação desse microcontrolador, ela vai cair bem rápido. É uma rampa, ela não vai cair imediatamente, ela não vai ir dos 5 volts para o zero ou do 3,3 para o zero imediatamente, mas ela vai descrever uma rampa que é bem rápida, né? E o teu microcontrolador vai desligar rapidamente. Só que o teu detector, se você tiver programado isso aí direitinho, quando o nível de tensão cair abaixo de um determinado nível, a tua interrupção vai ser gerada. O teu microcontrolador ainda não desligou. Então a interrupção vai ser gerada. O teu microcontrolador vai salvar os parâmetros que você escolheu lá dentro da memória não volátil. Tá? E depois ele vai desligar. O nível vai cair abaixo do crítico, ele vai desligar. Mas o tempo foi suficiente para ele salvar. Isso se você não tiver um monte de parâmetros. Se for um ou dois, sei lá, três, aí teria que ser uma experiência prática, né? Uma experimentação prática, tudo bem. Mas se for um monte de parâmetros, o tempo para salvar isso tudo pode ser maior do que o tempo do microcontrolador desligar. Né? Aí, nesses casos, eu até deixei escrito aqui, ó, a gente precisa prover uma espécie de no-break. No-break não é bem no-break a palavra, né? Mas alguma coisa que mantenha o microcontrolador ligado até o tempo suficiente dele salvar todos os parâmetros. No caso aí poderia ser um capacitor de valor um pouco mais alto aí que o de costume, né? Para manter aquilo ligado. Ok? Uma coisa importante também.
a detecção desse módulo, ela é feita de uma forma que como é que eu vou dizer? Vamos supor que você tem uma dessas fontes que quando você desliga a tensão, a placa ainda fica ligada lá e vai desligando devagarinho. Esse tipo de coisa não serve, não vai ser detectado aí. Você não vai conseguir detectar. A queda tem que ser rápida, tem que ser uma queda abrupta, ok? Desculpa aí. E tem que ser uma queda abrupta para ele poder detectar. E depois que ele detecta, ele tem que conseguir salvar os parâmetros até que, antes que a voltagem chegue a um nível crítico que consiga desligar o microcontrolador. Então, tudo isso é preciso ser pensado para que o sistema funcione direitinho. Então, aqui está o registrador que vai controlar esse módulo. Então, eu tenho aqui 3 bits, que são esses 3 caras aqui. E depois eu tenho esses quatro bits aqui, do bit 3 até o bit 0, que vão montar uma tabela que vai indicar qual é o nível que você vai usar na detecção. Ok? Então vamos lá, vamos passar aqui para o próximo slide. O primeiro bit é o Voltage Direction Magnitude Select Bit. O evento, quando ele estiver em 1, o evento vai ocorrer quando a voltagem ultrapassar o valor que você escolheu. O valor que você escolheu através da tabela formada por esses 4 bits aqui. Se ele estiver em 0, o evento ocorre quando a voltagem for inferior ao que você escolheu lá. Aí esse outro cara aqui, o IRV-ST, é o Internal Reference Voltage Stable Bit, Flag Bit. Esse cara aqui, quando ele está em 1, ele indica que o evento de detecção aconteceu e uma interrupção poderá ser iniciada, desde que você preparou tudo para que ela aconteça. E se ele estiver em 0, não ocorreu evento nenhum. Tá? Esse outro aqui, o HLVD-EN, que é o Enable, ele habilita ou não o módulo. Se ele tiver em 1, o módulo está habilitado. Se ele tiver em 0, não está habilitado. E esses caras aqui, eles montam essa tabela. Ok? Essa tabela vai dizer os níveis de voltagem que vão ser utilizados na detecção. Então, eu tenho o mínimo, o máximo e tenho o intermediário aqui. Qualquer valor que tiver entre o mínimo e o máximo vai ser detectado. Ok? Ele mostra aqui um típico, mas qualquer valor entre, por exemplo, aqui nessa linha, entre 2.12 e 2.22, qualquer valor que esteja nesse range aqui vai ser detectado. Tá certo? Bom, então, para esse módulo funcionar, o que, que eu preciso? Eu preciso escrever nos bits do HLVD L3 até o 0 o valor da voltagem a ser detectada. Eu vou lá, escolho a voltagem que eu quero e programo esses 4 bits aqui para representar aquela voltagem. Depois eu tenho que ajustar esse bit aqui, o VDIR MEG, para detectar ou o nível acima ou o nível abaixo dessa voltagem que eu coloquei nos 4 bits aqui de cima, do passo 1. Ok? Feito isso, eu vou lá e habilito o módulo. Coloco o enable dele em 1 para poder habilitar ele. Limpo o flag de interrupção do módulo, que seria o HLVD-IF, lá no registrador PIR2, que é esse cara aqui, né? HLVD-IF, eu limpo esse cara. Depois eu habilito a interrupção dele no bit HLVD-IE, Interrupt Enable, que é esse aqui, lá no PIE2, e também habilito o GIE e o PIE no ITINCOM, né? Que é o Interrupt Enable geral para todo mundo e o Interrupt Enable de periférico, ok? Bom, feito isso, o meu módulo está pronto para funcionar e está pronto para gerar interrupção. Tá? Vamos ver uma outra figura aqui do datasheet que mostra uma espécie de diagrama de blocos, né, desse módulo internamente ao microcontrolador. Então, eu tenho aqui um multiplex com vários pontos de voltagem, um divisor múltiplo aqui, né? Então, tem vários pontos de voltagem e aqui eu tenho os 4 bits que vão escolher qual dessas voltagens vão ser usadas na detecção. Tá certo? Então, aqui eu pego a voltagem de referência interna, coloco aqui para poder detectar. E você pode fazer isso também colocando um nível de voltagem externo aqui, para poder fazer a detecção.
você calcula o teu divisor aqui para ter um determinado nível aqui externamente, para que ele possa detectar. O próximo slide mostra o que eu estava falando a nível de variação abrupta, né, na queda da voltagem. Então, eu tenho aqui ó, o caso 1, onde eu tenho a voltagem de alimentação do microcontrolador e, de repente, ela dá uma queda rápida aqui. Ó. Ela dá uma queda e volta para o valor dela. Essa queda ultrapassou o limite que você determinou lá naqueles 4 bits. Só que, tá vendo aqui, ó, o teu flag de interrupção não foi habilitado. Não deu tempo de subir o flag de interrupção. Então, ele não vai gerar uma interrupção. Tá? Mas olha só, o HLBD está habilitado e esse camarada aqui, ó, depois que ele pegou essa queda aqui, um tempo depois, que é o tempo que ele usa para estabilizar, ele sobe, indicando que houve uma queda. Não gerou interrupção, mas houve uma queda. Logo a seguir, há uma nova queda, igualzinha à primeira. Só que agora, como ele já está aqui ó, habilitado, o que acontece? O teu if vai para 1 e chama a sua interrupção. Tá? E o que acontece depois que chama a sua interrupção? Depois que você executou aquele negócio todo lá, que salvou teus bits, salvou teus parâmetros, você tem que vir aqui ó, e limpar o flag de interrupção. Ele tem que ser limpo pelo software do programador. Não vai ser limpo automaticamente. Tá? Então você tem que ir lá e limpar ele ao fim do atendimento. O segundo caso, a voltagem de alimentação do microcontrolador está aqui, ela cai e fica embaixo. Ó, tá? O que acontece? Ó, o teu módulo está habilitado, ok? Depois de um determinado tempo, o cara que indica que houve a detecção subiu e junto com ele sobe o teu flag de interrupção. A interrupção é gerada, no final dela você vai lá e limpa o teu bit de interrupção, o teu flag. Ok? Então, a gente tem essas situações que formam, dão uma certa simplicidade no uso desse módulo. Né? A gente pode usar ele de maneira bem simples, configurando dessa forma. É praticamente a mesma configuração que a gente faz para qualquer módulo de interrupção, para qualquer interrupção de qualquer módulo. Ok? Só que esse aqui tem esse detalhe especial e o que eu comentei no início dessa apresentação a respeito dos tempos de salvar todos os parâmetros necessários. Por que salvar parâmetros, né? Alguém deve estar perguntando aí. Olha só, eu trabalho há muito tempo dentro de indústrias, né? E eu trabalhei numa indústria há muitos anos atrás, em que o setup de um equipamento levava um turno. Tá? O cara chegava de manhã, ligava o equipamento, vamos supor que fosse uma segunda-feira, volta de um domingo. O equipamento ficou desligado, né? De sábado até a segunda-feira, ou de sexta até a segunda. Ele chegou de manhã, ligou o equipamento e começou a ajustar o equipamento para que ele comece a produzir. Esse ajuste, o equipamento era tão complexo que esse ajuste levava um turno inteiro para ser feito. Tá? E gastava material, né? Porque você tem que ir lá, ajustar um determinado ponto, rodar o equipamento para ver como é que está, ver como é que ficou o resultado final. Ah, ainda falta ajuste. E gastava era material. Se todos os parâmetros que ajustam cada ponto necessário desse equipamento tivessem um determinado valor já prontos, bastando colocar dentro do equipamento, esse tempo seria muito pequeno e não se perderia quase nada, né? Então, hoje, os equipamentos, a maioria deles, contém coisas desse tipo. Você está operando com a tua máquina lá e durante a operação, os parâmetros de ajuste dela, todos estão salvos, todos estão guardados. Quando você desliga o equipamento, volta no outro dia e liga o equipamento, o microcontrolador lê esses parâmetros na memória não volátil e coloca cada um deles no seu lugar. Aí o equipamento está pronto para trabalhar. Isso é rápido. Né? Fica faltando ali um ajuste fino aqui, outro ali, mas, no geral, ele está pronto para trabalhar. Você bota ele em ponto de bala rapidamente e não gasta material quase que nenhum.
Então isso aí, em muitos casos, é muito importante. Num projeto que você está fazendo, pode ser fundamental você ter esse tipo de recurso funcionando. Ok, gente? Então, esse é o módulo HLVD do PIC 18F4520. Eu ainda vou colocar aqui uma aplicação prática nele, utilizando aqui os recursos que eu tenho, plaquinhas de ensaio, né? Para a gente poder ver isso aí ao vivo. Claro que não vai ser um exemplo assim recheado de variações para a gente poder fechar, cercar pelas 12, né, todas as possibilidades. Não, com certeza não é. A plaquinha é limitada, né? E o material que eu tenho embancado aqui também é bem limitado. Mas alguma coisa a gente vai ver. Tá? No próximo vídeo a gente já vai mostrar alguma coisa desse tipo aí. Por enquanto, essa é a teoria, dei uma lida, se for o caso, tudo que está aqui eu tirei do datasheet do microcontrolador, tá? As figuras, as imagens dos registradores. Então, qualquer dúvida que haja aí, qualquer coisa que vocês queiram se aprofundar, procurem a literatura, procurem o datasheet e vamos lá, bola para frente, né? Porque quanto mais a gente aprende a respeito disso, melhor. Bem, gente, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima aí.